Meio-dia, 15 minutos, sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Reforço, dia dos namorados. Se você esqueceu, estava muito atabalhoado. O feriado atrasou, acho que é segunda, hoje é sexta-feira, dia dos namorados. Se você não preparou ainda o jantar, não preparou ainda o presente, corre, tem a tarde inteira para isso ainda. A gente vai falar agora da vida, a gente vai falar agora da divisão da vida. É muito normal a gente ouvir falar da primeira, segunda e terceira idade, a divisão de 3 partes da vida. Mas existem outros jeitos de analisar a vida, outros jeitos de dividir os nossos anos de vida. E um deles é os setênios, de 7 em 7 anos, digamos que começa uma nova página, um novo capítulo da nossa vida, dá uma virada, dá uma evoluída diferente na pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem está aqui no estúdio comigo para falar sobre isso é o André Casagrande, especialista em gestão empresarial e sócio do Mastermind Sul Catarinense. O Mastermind, que é um curso que é voltado a gestores, mas é um curso que tem a pauta na pessoa e não nas técnicas, não te ensina a gerir a tua empresa, não te ensina a analisar o EBIT das DRS, não te ensina Canvas, não te ensina o Scrum, não, te ensina a te conhecer para ser o gestor. Foi lá que eu conheci essa teoria dos setênios e é por isso que eu achei interessante trazer agora para isso. André, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Arthur, boa tarde pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes da Som Maior. Explica os setênios, de onde é que vem essa teoria de que do 0 aos 7 anos a gente passa por uma fase, aí com 7 anos muda a fase, vem para uma segunda até os 14, depois aos 21 e por aí vai até os 63. Essa teoria ela vem de uma linha da psicologia, né, que é um estudo de profundidade para entender esses ciclos. Só que essa questão do número, né, por que 7, algumas pessoas se perguntam isso, vem também do livro que é a Bíblia Sagrada, enfim, é uma interpretação diferenciada. Mas a psicologia fala nesses ciclos de 7 em 7 anos. Trago até um exemplo, na semana passada estava com um empresário aqui em Criciúma, que ele está no 7º ano do negócio dele. E ele falou que está num momento conturbado, não só devido à pandemia, que foi para todos, mas ele já vinha nesse período difícil. Hoje, trazendo o Dia dos Namorados, né? Quem tem relacionamento sabe que tem a crise dos 7 anos, né? Então, tem alguns fatos já decorrentes da nossa vida que fala sobre esse ciclo dos 7. Então, essa teoria dos setênios, ela é estudada, ela é aprofundada, ela vem da psicologia, em partes da ciência também, mostrando que a cada 7 anos há uma renovação de ciclo na nossa vida, tanto fisicamente como mentalmente também, espiritualmente, enfim, em algumas áreas. Então, entender esses ciclos, o que muda? As decisões que eu faço em cada um deles. E como é que são esses 7 em 7 anos? Quais são as fases da vida pelos setênios? O que ele considera? Do 0 aos 7, ele fala que é um processo de educação, ou seja, o sistema de aprendizagem é onde nós nascemos e nós vamos tendo as primeiras modelações, ou seja, pelos próprios pais, né? A gente vem num processo de repetição. No 7º ano, né, próximo do 7, é importante destacar isso, não é que exatamente no 7º, mas dentro daquele período ali, existe essa renovação do que a criança sai da casa dos pais para ir para um novo modelo de educação que é a escola, ou seja, ele começa a ver que existe um mundo exterior também. E ali existe uma mudança do ciclo também que a criança perde o dente de leite, que é a última célula de ligação com os nossos pais, e ali ele começa um novo olhar para o mundo. Dos 7 aos 14, ele começa a criar os primeiros sentimentos, então a criança começa a sentir saudade, a sentir raiva, a sentir ódio, a sentir amor, ou seja, o universo dos sentimentos começa a fazer parte da formação humana. Aos 14 anos vem uma nova renovação do ciclo, que é a puberdade, então fisicamente, né, começam a nascer os pelos, a menina menstrua, e mentalmente também a gente começa a ter uma percepção diferente do mundo, que é o quê? Começar a nos organizarmos por tribos, por comunidades, por classes, ou seja, nós vamos escolhendo algumas pessoas para fazer parte do nosso grupo e vamos isolando outras. Tem uns períodos na história aí, né, os hippies, enfim, grupos que se reuniam, por quê? Porque aquela atração entre eles. Então, dos 14 aos 21 é onde eu tenho essa percepção do que o que eu me assemelho. Aos 21, uma grande decisão que acontece, né, nesse ciclo de renovação, que é a escolha da carreira profissional, que é aquele momento de transição, o que eu vou fazer para a vida, o que eu vou escolher de carreira, enfim. Dos 21 aos 28 é onde eu mergulho muitas vezes no mercado de trabalho, onde eu vivo novas experiências, onde a teoria dos setênios fala que nesse momento o ser humano está vivendo intensamente a sua vida, e ele compara esse período da mitologia grega com a figura do centauro, que é aquele metade homem e metade cavalo, que ele chama esse momento de besta. O que seria isso? Que a gente pensa que conhece muito sobre a vida e tem opinião sobre tudo, mas muitas vezes a gente não sabe.
Aos 28 anos, que é nessa mudança de ciclo novamente, onde vem a percepção. O que eu vim fazer nessa vida? É onde vem as primeiras reflexões. Para muitas pessoas, né? Já está com a formação, já está com um bom emprego, muitos já casaram, já conquistaram algum bem material, mas aquilo não começa a ser satisfatório, se quer algo mais. Dos 28 aos 35, eu vou entender qual é a minha presença no mundo. Então começa um poder muito mais mental do que material. Dos 21 aos 28 é muita conquista material, ou seja, eu quero um trabalho, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero conquistar, eu quero ter minha casa, eu quero ter muito, hoje se fala em independência financeira, enfim. Dos 28 aos 35, isso começa a sair do cenário e eu começo a buscar algo um pouco mais de ser do que ter. Dos 35 aos 42, eu vejo que o material já não faz tanto sentido, que o ser está cada vez mais forte, mas eu começo a entender também o que eu posso deixar para o mundo. E aí tem uma frase que diz, né, que a vida começa aos 40. Vou fazer uma pequena correção. Pode-se dizer que talvez ela comece a vida em si mesma aos 42. Por quê? É onde eu começo a realmente tentar deixar um legado. E aqui um ponto importante, Arthur, é que os maiores legados da história, eles foram construídos após os 42 anos de idade. Por quê? Até ali é só muito erro. É um aprendizado, é perder, é fracassar, enfim, eu vou acumulando essas experiências. Dos 42 aos 49 é onde eu começo a perceber o que eu posso deixar para o mundo. Não é só o que eu conquistei para mim. Agora eu paro de olhar internamente, eu paro de olhar o que eu conquistei materialmente, mas vem muito o sentimento de servir. O que eu, como ser humano, posso deixar para o mundo como marca, como pessoa, enfim. Dos 49, seguindo 56, depois 63, eu vou querendo deixar, além dessa marca para o mundo, também a questão do que eu posso deixar de exemplo. Então, o peso do exemplo vem muito maior. Para alguns nessa idade vem a questão de se tornar avós, tem outros que já têm alguns negócios, muitos já separaram, muitos estão reinventando a vida, só que é com um novo olhar. Então, cada fase do setênio ela vai ter uma percepção dentro da vida profissional e uma percepção também na vida pessoal. Então, eu conhecendo essa teoria, o que vai mudar na minha vida? Cada decisão que eu tomo em cada ciclo. Essa teoria, ela é nova porque eu estava conversando com quem? Eu estava conversando com o professor Marins, o famoso professor Luiz Almeida Marins. A entrevista vai ao ar, inclusive eu vou fazer um jabá aqui, ela vai ao ar na terça-feira, eu gravei na quarta-feira a entrevista com ele. E ele falou que de todos os 150 mil anos que o ser humano atual, o Homo sapiens sapiens, tá aqui, a gente está nos últimos 5 segundos. O século 20, 21 foi os últimos 5 segundos do ano, se fosse um ano. E esses últimos 100 anos, a gente viu muita evolução. Eu estou te perguntando se é a teoria nova porque no começo do século passado, 1900 e pouco, era 45, 50 anos, era a expectativa de vida de uma pessoa. Então nem ia chegar no último, ia parar antes dos 49. E hoje em dia, ao contrário, parece assim pra gente, eu tenho 35, 33 hoje, parece que já foi o pêndulo demais para o outro lado. Tem gente com 40 anos que mora com os pais ainda. Então, olha a diferença de sociedades, de comportamentos. Então, essa teoria, ela é de quando? E como é que ela se baseia nessa mudança de gente que já era adulto aos 16 e agora tem gente que meio que não é adulto ainda aos 35, morando com os pais ainda? A teoria ela não tem uma data de criação. Todas essas teorias, é importante a gente entender isso. Todas essas teorias ela não tem uma data. Iniciou aqui esse processo. Ela é um processo evolutivo. Sim. De contribuição de várias pessoas envolvidas na área da psicologia, na área da filosofia, da ciência, que vão agregando algumas informações e ela vai se moldando ao longo desse processo. A teoria, o que ela fala, né? Porque hoje tem esse conceito, tem 40 anos morando com os pais. Ela é muito mais no sentido de eu entender o ser do que o externo. É isso que eu preciso buscar. Dentro desse ser é que eu vou entender o que está acontecendo externo. Claro que daí, antigamente, tinha expectativa de vida, só que já existia o ciclo. Por mais que a vida ia até os 50, a pessoa ia ter aqueles ciclos pré-determinados até os 50. Porque a puberdade acontecia próximo da mesma idade, a criança tinha esse processo evolutivo de sentimento próximo da mesma idade, a carreira profissional existia próximo da mesma idade. Claro que tem pessoas que começam a trabalhar mais cedo, enfim, mas as percepções dentro do ciclo é que ela acontece sempre nessa mudança de 7 em 7 anos. Então é isso que a gente precisa entender, que é muito mais para eu entender como ser, e aí quando eu me entendo como ser, eu entendo em várias áreas, como gestor, como líder, como gerente, como coordenador, enfim, e eu entendo também no meu lado pessoal, como pai, como irmão, como filho. Então essa percepção é que vai ajudar a teoria para te dar esses
essas orientações da tua vida. Pensando na terceira transição, que é quando começam os 21 anos, que tu falou que é quando se escolhe a carreira, é quando se define a carreira. E aí vem, de novo, aquela questão de que é uma maldade fazer com os adolescentes de 17 anos definir o que vai fazer no vestibular. Ah, tu vai escolher agora o que tu vai fazer pelo resto da vida. O que eu conheço de gente que escolheu uma coisa... Eu fiz biologia, aí eu fiz administração, aí eu me formei em jornalismo, hoje eu trabalho no administrativo financeiro da empresa. Então, olha a mudança que a vida faz. Então, tem algumas coisas que dava para esperar um pouquinho, né? Então, eu converso com muita gente. Teu filho não sabe o que vai... Sabe, legal, parabéns, que bom. Eu tenho inveja de quem tem essa visão como o meu pai teve, por exemplo. Apaixonado por rádio desde sempre, radialista, dono de rádio, e por aí vai, ele não consegue ver a vida dele sem rádio. Ótimo, eu não tive isso, eu tive que me descobrir aí. Tem algumas coisas que a sociedade impõe que vão contra essas fases da vida, né? É até um delicado, às vezes, o assunto a gente falar de educação, né? Principalmente no nosso país e essa decisão. Hoje eu trabalho com mentorias dentro dessa área, que é essa questão de escolha de carreira. E para algumas pessoas eu sempre falo, né? Para o que está fazendo, vai para o mercado, sente, principalmente por essa fase, né? Como o próprio Teoria dos Setênios compara essa questão do período que é o centauro, que a gente não sabe ainda esse poder de escolha. E aí a gente tem a questão da educação, que é um negócio no Brasil, né? Que é uma venda de um produto, é isso que a educação se tornou, já trazendo uma crítica bem forte à forma como eu penso com relação a isso. Eles impõem uma condição, e eu sei o que tu fez, o que tu passou, porque eu também me formei em engenharia civil, querendo jornalismo. Do engenharia civil me tornei empresário, fiz gestão, hoje eu atuo na gestão, hoje atuo com pessoas, enfim, simplesmente porque lá eu não tinha essa percepção da escolha. Então a decisão sempre que eu falo, já deixando uma orientação aqui para quem está nesse questionamento do que eu vou fazer, do que eu faço, sinta. E aí para sentir eu tenho que ir para a prática, né? Porque a escolha sem sentimento não tem sentido nenhum. Então sinta aquela profissão que você quer. Pede uma experiência, vai fazer um estágio, entra no mercado de trabalho, porque algumas competências vai desenvolver na prática, né? E o resultado a gente sabe que é de comportamento. Então hoje a educação virou um negócio, infelizmente, então a gente precisa saber como é que eu tenho que realmente me aprimorar nesse mercado para ter melhor resultado. Natural, e eu quero deixar todos tranquilos com relação a isso. Essas fases vão acontecer. Porque às vezes a pessoa se pergunta, né, Arthur? Será que é comigo? Será que só eu estou pensando em deixar a faculdade? Será que é só eu que estou pensando? E às vezes os pais também colocam uma pressão com relação a isso. Sim. E hoje eu sou pai, eu entendo em partes isso também. Mas eu preciso deixar sempre a liberdade para a pessoa, né? Eu gosto de que a pessoa tem que ter a liberdade da escolha. Então, para quem está nesse período dos 21 aos 28 se perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Primeiro, é natural esse pensamento, fique tranquilo. Só que eu digo, para mudar e melhorar seus resultados, vai vivenciar algumas experiências antes de iniciar uma decisão, que é uma universidade, enfim, que é uma grande decisão na vida. Tu explicou bem o que é cada fase e o que significa na nossa vida. Então, como absorver as informações, mas o que fazer com essas informações? Como colocar em prática? O que saber dessas fases dos setênios pode me ajudar na gestão da minha vida? O que eu posso aplicar em cima dessas informações? Trazer um exemplo que eu acredito que fique mais claro. Por exemplo, essa fase dos 21 aos 28. Se eu pensar que é só natural essa reflexão também, não tiver nenhuma ação, não tem resultado nenhum. Isso. Então, primeiro é natural, eu vou começar a refletir. Eu não posso deixar isso de lado. Né, dizer, não, isso todo mundo passa. As ações é que vão mudar. Então, uma das ações tenta experimentar algumas áreas de atuação para você realmente decidir. Essa conquista material, ela é importante saber porque faz parte da fase. Isso vai te servir também para suportar algumas críticas. Quando a pessoa fala, você é muito ambicioso, só quer conquistar materialmente, não, faz parte dessa fase. Dos 28 aos 35, você vai ter que entender que ali já existe uma maturação. E, por exemplo, uma fase muito boa para abertura de negócios, porque tu já viveu algumas experiências. Fase muito boa para fracassar. Não que fracassar seja bom, mas é uma fase boa por quê? Porque eu vou ter uma percepção diferente do fracasso. Então, se for arriscar algo grande, essa fase seria melhor. Saber que dos 35 aos 42, muito boa fase para abrir um novo negócio, para começar uma nova carreira. Então, tudo isso vai fazendo sentido nas escolhas que eu vou fazendo dentro de cada período. E onde é que isso entra no Mastermind? Mastermind são 12 semanas de curso. Em que período que tu dá essa embaralhada na cabeça do pessoal que está no curso?
Nós utilizamos dessa teoria. Só para deixar claro, é de um dos cursos do Mastermind que é o Lince, né? Que é o de 12 semanas. Isso, é um 12 semanas que é voltado à questão de liderança e gestão de pessoas, né? A gente usa essa teoria primeiro para cada um entender o momento que está, né? Porque nós temos pessoas que estão no terceiro setênio, tem pessoas que estão no quarto, no quinto, enfim. Para saber sintonizar a pessoa naquele setênio, saber que algumas situações da vida são naturais, só que a ação que eu tenho é que ela tem que ser diferenciada, ou seja, não é o que acontece, mas como eu reajo. E a partir dali a gente trabalha muito essa questão de ciclo, trazer. Por que o 7 é forte dentro do nosso conceito, por que a gente utiliza muito? Porque ele está marcado e os números estão marcados na nossa história e a vida ela é regida pelos números, né? A gente precisa entender isso. Nós temos 52 semanas no ano, que somado 5 mais 2 dá o 7. Nós temos os 7 dias da semana, enfim. É sempre o reinício. Então, entender a teoria dos setênios é também eu ter a consciência de que a vida me permite reiniciar. Por exemplo, uma pessoa que às vezes terminou, falar aqui do dia dos namorados, mas vamos bater na madeira para não acontecer para ninguém, mas terminou um relacionamento, certo? Dependendo daquele ciclo, muitas vezes a reação da pessoa vai ser outra. E ela precisa saber que a vida está dando a oportunidade para recomeçar. Ela eliminou uma pessoa da sua vida, mas com certeza essa transição de 7 em 7 vai te permitir encontrar uma nova pessoa. Então é isso que eu preciso, é mais uma tomada de consciência que nós usamos no nosso método para que a pessoa tenha uma percepção diferente do que acontece no mundo. Maravilha. André, obrigado pela presença aqui, obrigado por ter aberto esse assunto aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, Arthur, e um abraço para todos os ouvintes também. André Casagrande, engenheiro civil, gestor, já passou por várias carreiras, hoje sócio, um dos sócios do Mastermind Sul Catarinense. A gente falou sobre setênio. Se você pegou a entrevista pela metade, daqui a pouco vai estar no nosso YouTube, ali até o fim da tarde está no nosso YouTube. E também até amanhã vai estar essa matéria bem explicada no 48. Eu combinei com o Denis para botar para amanhã, porque é um assunto que não dá para pegar trabalhando, não dá para te ler trabalhando. Então amanhã vai estar no 48, bem explicado, fase por fase, cada um dos níveis de 7 em 7 anos da vida, para você aproveitar e para você pensar um pouco da vida, até porque nessa quarentena a gente está ficando mais tempo em casa, tem que ocupar a cabeça com alguma coisa.